Olá pessoal, estamos aqui voltando para gravar o vídeo depois de algum tempo que eu não gravei vídeos, né? Me ausentei por um período, mas agora estou de volta aqui no canal. E o tema de hoje, pessoal, eu gostaria de fazer algumas reflexões acerca da inteligência artificial, do meu ponto de vista como historiador, né, que eu sou formado em história, e também meu ponto de vista como estoico, como praticante de filosofia que eu sou, né? E também alguém que está desenvolvendo uma epistemologia, uma filosofia própria do estoicismo. Eu estou desenvolvendo, né, estudo há anos de estoicismo. Nesse vídeo aqui eu queria falar como, sem enrolação, você aí de casa poderia usar a inteligência artificial a seu favor. E para você ter uma noção do que é inteligência artificial de um ponto de vista mais técnico e frio, eu diria, sem muitas projeções exageradas. Então, eu espero que você veja esse vídeo, curta e vamos para a primeira reflexão do vídeo de hoje. Primeiro ponto aqui. Então, a inteligência artificial é útil? Bom, eu acredito que pouca gente sabe o que vem a ser inteligência artificial. A inteligência artificial não é o que a maioria dessas pessoas pensam, que é só um computador que você joga algo e ela devolve aquilo, né? Pode ter algum barulho de máquina aqui no fundo, né? Mas faz parte. O microfone eu acho que dá uma abafada. E voltando aqui pro tema, pessoal, a inteligência artificial, ela não é uma coisa que você deve usar, aí entrando no mérito se ela é útil, você não deve usar ela para você pegar, por exemplo, e ficar brincando com ela. Tipo, vou pegar e ficar... Aliás, você pode usar, mas não é o uso que você vai, né, lucrar ou você vai ter um ganho real com aquilo. Ela, por exemplo, o ChatGPT ou o Google Gemini, né, que são para mim as duas melhores que estão tendo, você tem que, para ela ser útil, você tem que usar ela como uma IA generativa, né? Ou seja, uma inteligência artificial que vai gerar algo de valor. Por exemplo, o que uma inteligência artificial pode fazer por você são serviços. Ela meio que pode fazer microserviços para você e fazer você ganhar tempo, e através do tempo você passa a ter um lucro de tempo ou dinheiro, né? Então, como que você vai usar a inteligência artificial de um ponto de vista que ela seja útil para você a nível individual, né? Não estou falando aqui para empresas. Como que ela pode ser útil para você a nível pessoal? Esse vídeo é sobre isso. Porque se fosse para mim fazer um vídeo sobre como usar ela para nível empresarial, né? Aí eu teria que fazer um outro estudo. Eu teria que fazer um estudo aprofundado, porque meu compromisso é com a verdade, é um canal de filosofia, né? E aqui eu só falo coisas que eu já estudei e estou passando para vocês. Então esse eu uso no meu dia a dia e realmente não vou pegando e jogando qualquer coisa para você ir, né? Por isso que você vai se inscrever no meu canal, provavelmente, porque tudo que eu faço aqui, tudo que eu falo, você pode pesquisar e é verdade, né? Eu acredito na ciência, em artigos científicos, em dados, números, e tudo é baseado nisso, né? Então eu estudei para mostrar para você como você vai usar isso a seu favor a nível individual, porque muitas vezes o pessoal pega, né, a inteligência artificial e fica brincando com ela, fica perguntando coisas aleatórias pro ChatGPT ou pro Google Gemini, e elas não usam isso a favor, não tem noção da ferramenta, do poder, né? Muita gente, eu já fui uma dessas pessoas que ficavam brincando ali com o ChatGPT, mas quando eu comecei a enxergar o potencial daquilo para ser um assistente que pode otimizar processos da minha vida, isso realmente tem me ajudado bastante e vim aqui para compartilhar de uma maneira realista, né? Então, a inteligência artificial pode ser útil principalmente se você for uma pessoa que tem um objetivo em mente. Quando você abre o ChatGPT, você tem que ter um objetivo na mente, o Google Gemini. Por exemplo, você quer pegar e falar para ele te prescrever uma receita nutricional para o seu corpo, quais são os elementos que você precisa comer, com o preço das comidas, ele vai fazer para você uma lista perfeita que vai amplificar a sua possibilidade de ter saúde. É um exemplo isso, né? Você vai economizar de ir no nutricionista.
um bom nutricionista aí é bem caro, e o nutricionista geralmente, ele... Só quem foi já sabe, né? Ele tem fila para você chegar lá, tem o trânsito, que é bem caótico, né? A gente sabe. Você vai nessas variáveis e vai ter uma vida mais confortável, entendeu? Porque através desses micro gerenciamentos. Você conseguiu me entender aqui a sacada da inteligência artificial? Então, você tem que usar ela, ela vai ser útil se você souber usar, né? Ela é uma inteligência generativa. Isso pressupõe que ela é capaz de fazer coisas como um ser humano. O termo generativo significa gerar algo, né? E aqui a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que ter em mente que isso aqui é um canal de filosofia, né? A gente tem que ter em mente que a gente tem que aprender a espremer as coisas como um limão. Você tem que tirar o máximo daquilo para sua vida ser melhor, entendeu? Por isso eu faço vídeo de inteligência artificial, porque um tema que eu acho que é o tema mais importante da atualidade é isso. Todo mundo está falando, mas poucas pessoas estudam de verdade para falar, né? As pessoas têm preguiça de estudar para falar sobre o que realmente é isso, né? Aí várias fake news na internet, né? Mas você está aqui no meu canal para você ter profundidade, por isso que você está aqui me assistindo até agora. E vamos lá para o segundo ponto aqui. A inteligência artificial já está sendo usada. É uma pergunta, né? Uma reflexão. A inteligência artificial ela vem sendo usada, para falar a verdade, que a gente pode definir como inteligência artificial desde a Segunda Guerra Mundial, né? Quando o Alan Turing criou aquela máquina lá, e posteriormente foi se desenvolvendo na internet, né? Porque um computador é algo artificial criado, né? É uma inteligência artificial. Mas essa que a gente está falando, que é a inteligência artificial generativa, ela é relativamente recente, né? Eu comecei a usar ela em 2022, quando eu acabei a faculdade, e eu, sinceramente, gostaria de ter ela na minha época da faculdade, porque se existisse inteligência artificial na época da minha faculdade, teria sido muito mais fácil mesmo, né? Eu tive que fazer tudo de cabeça na época da faculdade, tipo assim, como se fosse um dinossauro, né? E atualmente as pessoas estudam e tem inteligência artificial para te ajudar, isso é uma coisa muito útil. Não quer dizer que você vai ser um cara que vai ficar copiando e colando, não. Significa que você pode tirar uma dúvida específica, né? E aqui, pessoal, ela já está sendo usada em faculdades, principalmente, né, universidades, para estudar, para estudantes usam bastante a inteligência artificial. Substituindo as pessoas, ela está também, gradualmente, não vai ser de repente, em empregos específicos, que nem um ilustrador, né? O ilustrador é o melhor caso, infelizmente, né? Porque antigamente você pagava um ilustrador para ele fazer uma foto. Hoje a inteligência artificial, você fala para ela e é bizarro. Se você falar assim para a inteligência artificial da Gemini, falar assim, ó, cria uma imagem de um pinguim vestido com um terno da Gucci. Ela vai criar isso, é bizarro. Então, tipo assim, ela substitui empregos que nem ilustrador, que nem auxiliar administrativo, porque ela pode fazer um relatório, ela pode fazer um documento no Word, ela pode fazer um contrato de aluguel, por exemplo, e ela pode fazer outras centenas de microtarefas, né? E algumas dessas microtarefas, como o ilustrador, infelizmente, vão ser substituídas, sim. O designer gráfico também, né? Eu acho que ele está bem em risco. E é muito importante, por exemplo, o ilustrador, essas pessoas aprenderem a usar a inteligência artificial a seu favor, né? Você tem que aprender a otimizar o seu negócio, né? A nível pessoal. Porque tem muita gente que faz freelancer, de ilustrador, essas coisas. Isso aí vai sumir, né? Porque a inteligência artificial faz essas coisas todas, né? Então, sim, ela já está sendo usada. E sim, você tem que aprender a usar. E aqui entra o ponto do estoicismo, que é o seguinte: a gente que é estoico, a gente tem que aceitar o mundo como ele é, não como eu gostaria que o mundo fosse, né? Porque a gente, muitas vezes, quando o seu emprego está ameaçado, você passa a entrar no estado de negação. O que você tem que fazer é você aprender a usar o ChatGPT. Larga de ser preguiçoso, instala o ChatGPT e começa a usar. Começa a estudar como que você pode usar para você não ficar obsoleto. Quer ver um exemplo? Ó?
Antigamente, pessoal, né, existia uma profissão que era bastante conhecida, que era a profissão que eu acho que todo avô de todo mundo já deve ter feito um bico, alguma coisa assim, que era o telemarketing, né? O telemarketing era muita gente trabalhou de telemarketing, era a pessoa que pegava um telefone e mandava mensagem, ou ligava para as pessoas a fim de resolver problemas das operadoras, né? Demandas das operadoras. E isso mudou. Hoje em dia, as operadoras mandam mensagens artificiais, você já viu no seu celular? Quando você vai colocar um chip, geralmente chega uma mensagem artificial, não uma pessoa mais que manda. Isso significa assim que pessoas que trabalhavam nessa área não trabalham mais, porque esse emprego não existe. Mas existem outros empregos por aí, né? Surgindo. O mundo, ele sempre, e eu como estudei história, eu sei muito bem disso, que o mundo está sempre evoluindo. A tecnologia nunca para, ela está sempre evoluindo e você tem que aprender a usar as ferramentas, entendeu? A sua função é aprender a usar ferramentas, né? E aí, como disse o estoicismo, ele prega que a gente tem que aceitar o mundo como ele é, né? E aceitar o mundo como ele é você ficar se atualizando e aceitando o mundo como ele é. Não adianta você querer brigar contra a inteligência artificial ou ficar tendo medo. Você tem que aprender a usar a seu favor na sua profissão, né? A nível individual. E aqui o próximo ponto, pessoal. A sociedade sabe usar IA, né? De antemão, eu diria que a sociedade no geral, né? De acordo com dados que eu pesquisei, eu diria que grande parte da sociedade brasileira, principalmente, né? Que a gente mora aqui, ela não só não sabe usar a inteligência artificial, como nunca nem mexeu, né? Se você sair perguntando aí para seus parentes, para seus amigos aí, fizer uma listinha, eu diria que só um no meio de 30 vai usar regularmente, sabe, do jeito certo. Então, uma proporção bem baixa, né? Isso aqui não é um dado oficial, mas é uma observação empírica, né? Que ninguém sabe usar, né? Obviamente, né? Porque não faz parte da cultura do brasileiro, por exemplo, ficar se atualizando a tecnologia. Isso faz ser um caráter mais cultural, né? Isso nem se compara com a inteligência artificial que as empresas têm, que você tem que pagar plano para usar, que pode fazer muito mais coisas. Mas isso daí tá de graça, as pessoas não usam, né? É bizarro se você for para pensar, né? Então, não, a sociedade brasileira não sabe usar inteligência artificial. E por isso ela vai ficar para trás na era da IA, mais uma vez, como ficou lá atrás na era da Revolução Industrial, na era do petróleo, né? Como ficou lá atrás na primeira Revolução Industrial, o Brasil só comprava as coisas, também vai ficar para trás na inteligência artificial, com certeza. Isso aí é um problema cultural nosso, né? A gente é um povo que, digamos assim, não recebe incentivos para estudar, né? E então ninguém sabe usar. Então, o que o estoicismo diz sobre a inteligência artificial, e esse é o ponto crucial do vídeo. Depois disso tudo que eu falei, você tem que entender o seguinte, que o estoicismo é uma filosofia criada pelo Epiteto, criada principalmente pelo Zenão de Sítio, há mais de 2000 anos atrás, né? E o cerne dessa filosofia é que, basicamente, você tem que aceitar as mudanças da vida para evitar sofrer. Evitar o sofrimento, você tem que aceitar que as coisas estão mudando, que você não está no controle de muitas coisas, né? Por exemplo, você não está no controle se uma pessoa vai gostar de você ou não, você não está no controle dessas coisas. Mas você está no controle de algumas coisas e você deve focar nisso. E para o estoico, pessoal, para o estoico principalmente, a gente tem que ter em mente o seguinte, que o estoico, ele é uma pessoa assim que ele sempre está na vanguarda da transformação tecnológica. Todos os grandes desenvolvedores tecnológicos da humanidade geralmente têm um pensamento estoico, né? Que é basicamente você aceitar a transformação, né? Você não tem aquela resignação comum, né? Você aceita, abraça a transformação e aí você sai na frente dos outros. Então isso também é uma vantagem competitiva,
né, o estoicismo na inteligência artificial. E aqui, pessoal, para finalizar o vídeo, né, eu gostaria de dizer que a inteligência artificial, na minha opinião, no Brasil, ela vai acabar com a maioria dos empregos, que nem engenheiros, professores, talvez não, mas tipo assim, ela vai acabar com 50% dos empregos que existem hoje. A inteligência artificial, ela vai, digamos, acabar, né? Principalmente se você é preguiçoso e não quer aprender a usar, né? Porque as revoluções industriais, elas não sentem pena de você. O mundo é indiferente a você, né? E se você não acompanhar o mundo, obviamente você vai ficar para trás, pois isso eu posso afirmar como historiador que as transformações vêm e vão, e quem está na vanguarda, quem tem uma base filosófica como o estoicismo, sobrevive ao longo do tempo. Por isso que a Igreja Católica usava o estoicismo, né? Por isso que os grandes bilionários do mundo que você curte são estoicos, com certeza eles praticam, porque o mundo é um grande mar de mudança. E a inteligência artificial não é uma coisa que veio tipo assim, isso daí você está pegando e sendo exagerado, né? Isso aqui é uma coisa que realmente está acontecendo. E a gente, como filósofo, a gente não pode pegar e ficar negando a mudança. Se você negar isso, você está tapando o olho para a realidade. Tipo assim, não vai roubar meu emprego, mas lógico que vai roubar seu emprego. É que nem o ilustrador já acabou. Então, é sobre isso o vídeo de hoje, pessoal. Essa é uma reflexão sobre estoicismo e inteligência artificial. E eu gostaria bastante que você se inscrevesse no meu canal aí e se tornasse um novo estoico.